presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou o envio de militares da ativa para acompanhar manifestações na Califórnia. Os Marines, como são chamados, se juntam agora à Guarda Nacional, que já está em Los Angeles, aliás, contra a vontade do governo local. A Califórnia, inclusive, foi à justiça para tentar barrar o envio dessas tropas. Confira. São 700 fuzileiros navais destacados para a operação. Não está claro, entretanto, qual o dispositivo legal utilizado pela Casa Branca para justificar o uso de militares da ativa contra a população civil. Segundo a Constituição americana, Trump seria obrigado a apelar a uma lei do século XIX, o Ato sobre Insurreições. Mais cedo, o governo da Califórnia já havia criticado o uso de militares da reserva no estado. Gavin Newsom afirmou nesta segunda-feira que o caos envolvendo a convocação da Guarda Nacional é uma crise fabricada e acusou Trump de causar medo para controlar os reservistas do estado no que chamou de uma violação da Constituição. O governador da Califórnia ainda disse que a manobra contribui para o autoritarismo que ameaça a fundação da República Americana. A mobilização dos reservistas no estado começou neste domingo, depois de uma onda de protestos contra o esforço de deportação de imigrantes sem documentos por parte da gestão federal. Trump afirma que as tropas são necessárias para garantir a ordem e dar segurança ao trabalho dos agentes do Departamento de Imigração. They were afraid to do anything and we sent out the troops and they've done a fantastic job. Mais cedo, Trump chegou a confirmar que estaria disposto a prender o governador da Califórnia se a administração estadual impedisse o trabalho dos agentes federais. A mobilização é o mais recente esforço do republicano para testar os limites da autoridade presidencial e forçar estados governados por democratas a seguirem determinações federais. 23 governadores americanos, todos democratas, assinaram carta conjunta em que condenam o uso da Guarda Nacional sem a anuência das autoridades estaduais. Os protestos na Califórnia começaram na última sexta-feira, quando agentes federais prenderam 44 imigrantes em uma operação em estabelecimentos comerciais locais. A última vez em que a Casa Branca mobilizou a Guarda Nacional sem a anuência de um governo estadual foi em 1965, quando o presidente Lyndon Johnson enviou os reservistas ao Alabama para garantir a segurança da Marcha de Selma, em que manifestantes negros exigiam o direito ao voto. Rafael, é evidente que o Trump está esticando a corda ao máximo. Se bem que o envio de tropas para um estado governado por democratas estava no script. Ele repetiu muitas vezes durante a campanha a intenção de mandar tropas para tratar da questão da imigração. É um ponto no qual ele se sente amparado do ponto de vista da popularidade dele, ou ao contrário, arrisca essa popularidade? Olha, William, parece que é um risco, hein? Parece que é um risco. Faz parte do script dele, né? Eu acho que a matéria definiu muito bem aí, né? Que se estamos numa área onde a questão legal é um pouco cinza, né? Quer dizer, no sentido de que ele pode argumentar de certa maneira, ou tentar argumentar, como ele tem feito, puxando sempre um pouco os limites digamos, dos padrões normais, da jurisprudência, da interpretação normal das leis, e agora nessa nova área onde ele, né, tenta cumprir uma promessa, nesse sentido do grande líder que resolve, né, que vai resolver as coisas, o que, ironicamente, né, para um partido republicano que se pautava muito na história mais recente, não na história mais larga, por essa defesa dos direitos dos estados, né, e é um presidente que tenta centralizar mais o poder. Então, eu acho que tem riscos. Algumas sondagens iniciais, que eu inclusive estava lendo aqui no website aqui da CNN, aqui dos Estados Unidos, mostrando que, por um lado, a população acha que existe uma situação de imigração incontrolada, ou que a questão do imigrante, enfim, que deveríamos talvez ter medidas um pouco mais duras em relação à imigração, especialmente a imigração sem documentos, né? Os imigrantes não indocumentados, mas que não necessariamente partilha dos meios, né, que o Trump está usando para supostamente tentar resolver essa situação. Então, eu acho que ele assume alguns riscos, como eu acho que ele tem assumido riscos em outras áreas também, né? A popularidade dele não está tão bem assim, eu acho que tem um piso muito forte, tem um pessoal ainda muito forte que vai continuar a apoiá-lo por um tempo, pelo menos, mas é um risco que ele toma. Você iria nessa linha também de raciocínio que o Rafael está nos sugerindo, Lorival? De equilibrar esses fatores
Em que medida o risco é alto ou em que medida ele está forçando uma situação de confronto clara com um governador democrata num assunto onde ele acha que ganhou as eleições porque foi capaz de colocar nas costas dos democratas a questão da imigração? Concordo com tudo isso que você acabou de dizer e acrescentaria o seguinte: ele prometeu prender e deportar os piores dos piores criminosos imigrantes. Estatisticamente, não existem muitos criminosos imigrantes terríveis, porque as pessoas geralmente não migram para cometer crimes, elas migram para trabalhar duro, certo? Então, o ICE o ICE, que é essa agência de imigração, recebeu uma meta de prender 3.000 imigrantes por dia. De acordo com um levantamento da Universidade de Syracuse, foram presos 51.000 imigrantes até agora, dos quais 40% não tem nenhum registro criminal. 40%. Então, para bater essa meta de 3.000 por dia, o ICE não tem condições de fazer um trabalho qualitativo. Pegar 3.000 criminosos por dia, não existe essa possibilidade. Até porque eles não existem. Não existem tantos imigrantes criminosos assim. Então, eles estão indo de arrastão nos estacionamentos das lojas de departamentos e pegando todos os imigrantes indiscriminadamente. E é isso que está gerando os protestos na Califórnia. Começou em San Diego e agora se alastrou para Los Angeles. Então, o Trump precisa de uma cortina de fumaça, de um fato político para desviar a atenção do fracasso ou da inconsistência dessa promessa dele. Sem falar nos outros problemas que ele está enfrentando. Rompimento com Elon Musk, que é um cara que tem muito apoio, problemas no pacote fiscal, problemas econômicos. Então, ao brigar dessa forma com o Newsom, e ele gosta muito de ameaçar prender as pessoas... Newsom, governador da Califórnia. Como ele fez com a Hillary Clinton na campanha de 2016, ele arregimenta a base dele e cria uma cortina de fumaça. Rafael, deixa eu olhar para o outro lado, fazendo referência à menção na sua resposta inicial, à tentativa de articulação entre os governadores democratas. Nós vimos o que seria a oposição política tradicional a Trump até aqui totalmente ineficaz, que é a do Partido Democrata. E diante desses acontecimentos? Pois é, pode ser um fator aí que aglutine, né? A matéria comentou que todos os governadores democratas assinaram essa carta, né? E eu acho que é muito interessante essa linha de interpretação, né? Que até o momento, você tem toda a razão, o Partido Democrata não tem conseguido se organizar ou ter digamos assim, um tema, né, que organize o partido, quer dizer, uma oposição ao Trump. Ok, mas como? Qual é a contraproposta? Qual é a série de atividades que vocês vão colocar? Alguns senadores, algumas vozes, o próprio governador da Califórnia, que é um governador importante, evidentemente um estado muito importante, ele, um líder emergente dentro do partido, uma voz democrata emergente no cenário nacional, né? Mas até o momento não tinham muito assim algo que juntasse, né? Até porque como são só dois partidos, nem todos os governadores democratas são tão alinhados assim, né? Na verdade, são grandes guarda-chuvas partidários onde você tem diversidade de visões entre os próprios figuras importantes dentro do partido. Mas talvez, é interessante essa interpretação sua, né? Isso seja um negativo para o Trump, né? Que vai motivar, né, ajudar a organizar uma espécie de oposição. Claro, eu ainda acho que o Trump tem muita, como se diz aí, né? Força para continuar, né, forçando a situação. Ele evidentemente é um presidente de um cargo muito importante e ele tenta centralizar ainda mais o poder e tenta se arvorar de poderes que ainda talvez vão ser debatidos nas cortes, mas enquanto isso ele vai fazendo coisas, né? Mas sim, eu acho que ele, de novo, retomando, acho que está assumindo alguns riscos e pode ter alguns efeitos colaterais aí por essa posição dele, que eu concordo totalmente com o Lorival. É um pouco também cortina de fumaça ou mais um tema para tentar angariar a popularidade com a sua base, né? Não necessariamente para resolver a situação da imigração, porque, afinal de contas, são medidas populistas. Como é que você coloca um número desses, né? Quando o Lorival colocou tão bem aí, não é um número viável de deportação que possa ser feito na comunidade dos imigrantes. Então, é um risco que ele assume. Lorival, há algo que o Trump faz com previsibilidade, que é forçar os limites. Ele tem forçado os limites legais, ele tem forçado, o dos políticos nem se diga.
Mas em alguns casos ele já tomou freios. No caso das tarifas, por exemplo. Tribunais foram responsáveis por isso. No caso da deportação, idem. Sim. Agora vem o governador da Califórnia e vai à justiça contra esse emprego de militares para tomar conta dos protestos. O Trump sobrevive a uma ordem judicial desse tipo? Bem, ele recorreu ao título 10º do Código dos Estados Unidos, cuja redação atual é de 1956, que diz que o presidente pode federalizar a Guarda Nacional, convocar militares, se houver rebelião ou invasão no Estado. A rebelião, invasão, como o Rafael falou, é meio, né? Cinzento, né? Cinzento, ainda mais dentro da linguagem do Trump, que é um mestre de transitar, né, na fronteira cinzenta. Então, quer dizer, seria uma rebelião. Bom, as tropas, a polícia de Los Angeles está reprimindo violentamente os protestos. Em inglês, rebellion e protest são coisas completamente diferentes. Bom, se as pessoas começarem a traduzir, a entender protestos, a maior parte deles pacíficos, como rebelião, aí acaba a democracia, certo? E invasão, os imigrantes invadiram os Estados Unidos, é uma invasão... Porque, ou prédios federais? Uma invasão é no sentido militar da palavra, né? Então aí tem essa coisa. Ele não invocou a lei de insurreição de 1807, que essa exige também rebelião, insurreição, a palavra já diz, e ela sim passa por cima da posse comitatus, que se diz lá nos Estados Unidos, que é você fazer o policiamento com os militares. Os militares passarem por cima da exclusividade do direito e do dever de policiamento do Estado. Ele não invocou essa lei, pode vir a invocar. Seria mais problemático ainda. Então, esses militares, eles não podem reprimir diretamente manifestantes, eles só podem proteger os agentes do ICE e os prédios federais. Então, vai ser muito interessante acompanhar essa disputa judicial e como a Corte Suprema vai decidir. É um julgamento histórico, inclusive, porque, como a gente mostrou, há 60 anos o presidente Lyndon Johnson fez isso com aquele governador segregacionista do Alabama, ambos democratas, inclusive, que era o George Wallace. 2 anos antes, John F. Kennedy tinha feito também para proteger os negros, no caso de poderem se matricular na Universidade do Alabama. Mas um presidente fazer isso contra a vontade de um governador para reprimir, em vez de proteger direitos de minorias, é um caso sem precedentes.